desenvolvimento da agricultura familiar do estado de Mato Grosso é inquestionável e fundamental. Faz parte das nossas discussões frequentes a importância da validação e do fortalecimento dessa instituição, que já é muito grande e muito importante. Vou tentar ser bem sucinto, utilizar até menos dos 15 minutos que foram disponibilizados. Então, a agricultura familiar é algo muito complexo. Ela depende de um ambiente favorável de negócio, como qualquer negócio. E como qualquer negócio, na atualidade, não existe mais espaço para quem tem desenvolvido atividades de forma simplória e amadora. A agricultura familiar é uma modalidade de negócio que pode ser muito rentável, que pode ser sustentável e que pode ser também não lucrativa e também pode degradar o meio ambiente. Mas já é comum, senso comum dentro da agricultura, da Embraer, e essa visão também é compartilhada pelo governador, principalmente pelo vice-governador Carlos Fávaro, que a agricultura de grande escala, cresce a níveis de 5 a 6% ao ano, o que é uma pujança de desenvolvimento, visto os outros setores que nessa crise têm reduzido de tamanho. E é o que hoje tem sustentado grande parte da economia do nosso estado, os 13 únicos municípios que desenvolvem a agricultura de escala. Em compensação, a agricultura familiar é pouco explorada e, no ponto de vista de arrecadação do estado de Mato Grosso, ainda é muito pequena. E existe um potencial de crescimento, de arrecadação e de desenvolvimento humano e desenvolvimento social, de desenvolvimento produtivo para a agricultura familiar, que pode dobrar de tamanho todos os anos para os próximos 25 anos. A agricultura familiar tem um potencial de rentabilidade infinitamente maior do que a agricultura de larga escala. Todo mundo aqui, a maioria técnico da área, sabe muito bem que hoje, quando a gente fala da produção de soja, milho e algodão, a lucratividade passa de 500 a 800 reais por hectare, e quando a gente fala de atividades que precisam da implicação, da implementação da mão de obra e de tecnologias que precisam do manuseio humano, que precisam, como é o caso da fruticultura, da olericultura, a rentabilidade pode ser de 10, 15, 20 mil reais por hectare, dependendo da tecnologia aplicada e do produto que você tem ali no final. E para que qualquer negócio possa se desenvolver, é preciso criar um ambiente favorável para o negócio. E esse é o papel da agricultura, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. E eu, como servidor, e eu não sou um servidor muito antigo, tenho aprendido muito com meus colegas da Embraer, que têm uma experiência infinitamente maior do que a minha, a Secretaria faz muito o papel contrário, às vezes, né? Atrapalha o ambiente de negócio ao invés de promover um ambiente favorável. Mas eu percebo que nessa última gestão, os secretários que têm assumido, eu posso falar com muito orgulho que tenho, do secretário Suelme, do secretário Corgésio, que hoje estão desenvolvendo suas funções lá na secretaria, a gente tem percebido deles um comprometimento com o desenvolvimento organizacional da secretaria. Hoje a secretaria, depois de 20 anos, conseguiu estabelecer um regimento interno, estipulando quais são suas atribuições, conseguiu estipular um quadro de organizacional bem sucinto, enxuto, com objetivos claros de cada um dentro da instituição. As nossas ações que a gente tem desenvolvido também têm essa função. Ali está exemplificado quais são as leis que hoje colocam esse nosso regimento, as nossas atribuições, o nosso sistema organizacional, e todas estão disponíveis no site da Secretaria de Agricultura. E aí deixar claro qual que é a função da Secretaria, que é contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar do ponto de vista administrativo, do planejamento, da coordenação de atividades das ações governamentais e não executando essas ações governamentais, que hoje a Secretaria acaba desenvolvendo e executando diretamente algumas ações, mas é um
um passo de transição. É difícil toda a nossa estrutura sempre, nos últimos 40 anos, esteve voltada para desenvolver ações dessa forma, e mudar a nossa forma de agir, transformando a nossa administração numa administração mais profissional, demanda um pouco mais de tempo. Mas é o caminho, é a direção que a gente tem recebido do secretário Suelve, do governador, do secretário Corgésio, é esse. A profissionalização da gestão da agricultura a partir dos conhecimentos já concebidos para as políticas públicas de qualquer secretaria de Estado. E aqui são as atribuições. Quando a gente lê as atribuições da secretaria, fica muito claro que a gente tem que planejar, promover e promover. Quando a gente fala em planejar, promover, em qualquer discussão, tanto do nosso regimento, quanto as discussões que a gente participa na secretaria, a primeira pessoa jurídica que a gente imagina que vai fazer essa promoção, que nós vamos buscar as ferramentas para que seja possível, é a Empaer. Então não se pensa agricultura familiar no estado de Mato Grosso sem se pensar em dar condições à Empaer para que ela consiga desenvolver as ações, para a gente conseguir desenvolver todo aquele potencial que a gente já conversou, que a agricultura familiar tem latente para ser desenvolvida. Ficou pequeno, mas esse material também está disponível no site da Secretaria de Agricultura. Aqui são as nossas unidades administrativas da área FIM, que deixa claro que o papel da Secretaria institucional é de desenvolver um ambiente de negócio. Então a gente tem uma coordenadoria de crédito fundiário que possibilita o acesso à terra. Existe uma coordenadoria de associativismo e cooperativismo justamente para buscar recursos, convênios federais e até relações internacionais para esse tema. Tem a coordenadoria de infraestrutura, justamente para coordenar as ações públicas na busca de recursos e convênios para que seja desenvolvida essas ações. A coordenadoria de atividades produtivas sustentáveis e também a coordenadoria de apoio às cadeias produtivas, que pela demanda que a gente recebe hoje, é a coordenadoria que mais tem trabalho, porque diferente do ponto de vista técnico, onde a gente percebe que para se desenvolver um bom ambiente de negócio, é necessário, em primeiro lugar, que as pessoas tenham acesso à terra. E acesso à terra não é necessariamente colocar alguém para produzir em algum lugar. É aquela terra onde a maioria dos produtores já estão, existir de fato dentro do sistema. Ou seja, ter a escritura, um gel referido e tudo mais, para que essa pessoa possa ter acesso finalmente ao crédito. E esse crédito ser efetivo, se a Empaer tiver condições de prestar assistência técnica. Porque assim, a Empaer chegar para dar assistência para um produtor que não tem a terra, ele está lá, mas ele não tem a posse. Ele tem a posse, mas ele não tem a propriedade. Ele não tem crédito. O que a Empaer vai poder fazer para ajudar essa pessoa que não vai ter condição de investir na propriedade, na tecnologia que eventualmente a Empaer possa estar sugerindo, estar ensinando, estar repassando para esse produtor? Assim não vai gerar renda para o Estado e não vai desenvolver aquela pessoa, aquela economia, aquela região. Então o papel da Secretaria é justamente esse: a gente trabalhar em todos os setores de crédito, de acesso à terra, de condições para a Empaer, de desenvolvimento das secretarias municipais, para que esse ambiente de negócio sofra um gradiente de pressão positivo pela secretaria e então a gente consiga gerar um start dentro desse sistema de produção que tem muito para contribuir para o estado de Mato Grosso. Aqui também são outras unidades administrativas da secretaria, mas pelo adiantado tempo e como vocês podem ter acesso ao site, também estou à disposição para mostrar para vocês quais são a nossa estrutura organizacional e como cada um dos nossos coordenadores tem seu papel, sua meta e seu objetivo para desenvolver a agricultura familiar a partir do desenvolvimento dessas condições, que se todas plenamente desenvolvidas, o ambiente de negócio se tornará favorável para o desenvolvimento da agricultura familiar. E aí, naturalmente, os empreendedores rurais, esses pequenos produtores, vão naturalmente desenvolver as suas aptidões que eles já têm para produzir, mas eles precisam, como empreendedores, desenvolver essas aptidões para administração da sua propriedade, comercialização dos seus produtos, condicionamento dos seus produtos,
profissionalização da administração, financiamento, é como qualquer empresa. Uma pequena propriedade rural, ela é pequena só dentro das suas dimensões diárias, mas ela pode ser incrivelmente rentável. Há poucos exemplos, mas há bons exemplos de como pequenas propriedades podem ser muito lucrativas. E quando eu falo isso, apesar de parecer que esse discurso tem uma conotação apenas de desenvolvimento econômico, não é isso exatamente. Porque é difícil para qualquer um cobrar de um pequeno produtor que ele se preocupe com as condições ambientais, que ele se preocupe com o desenvolvimento humano, que ele se preocupe com um monte de coisa, se ele não tem condições de comprar uma roupa, se a família dele está passando necessidade, se ele não tem condições de ter uma vida digna. A partir do momento que essa pessoa tem condições de ter uma vida digna, naturalmente ele acaba se preocupando com as outras questões, que são a questão ambiental, mas é crueldade cobrar que uma pessoa que passa fome se preocupe em primeiro lugar com a conservação ambiental. O cara está querendo comer, depois ele vai se preocupar com as outras questões. Então, se a gente desenvolver um ambiente de negócio favorável, a partir desse momento a gente pode começar a cobrar todas as outras coisas que eles têm por obrigação de desenvolver também. E para isso, as atividades, as ações que a Secretaria tem desenvolvido na parte finalística, que são o principal ponto de apoio da Secretaria, apesar de ter uma roupagem diferenciada hoje, já foi desenvolvida antes pela Empaer, inclusive. A Empaer tem inúmeros projetos, até com um nome parecido, igual no passado, que ainda a gente continua repetindo e desenvolvendo essas ações, como por exemplo Pro Café, Pro Banana e Pro Leite. Essas ações são históricas no estado de Mato Grosso, mas a nossa cadeia produtiva demanda essas ações e essas ações estão sendo conduzidas com um diferencial. Hoje, posso garantir para vocês que essas ações têm um acompanhamento, têm uma análise de impacto, têm uma análise de como está sendo o resultado, a efetividade e o acompanhamento desses resultados para decidir se nos anos subsequentes haverão alterações, serão mudado o foco, mas de uma forma ou de outra o objetivo vale investir nessas cadeias produtivas. E os desafios que a gente tem a encontrar são justamente esses de continuar desenvolvendo um ambiente de negócio, que são possibilitar o acesso ao crédito, encontrando a dificuldade da comercialização dos produtos, assistência técnica insuficiente, porque a Empaer hoje não tem corpo técnico suficiente para atender a demanda do estado de Mato Grosso, talvez não venha a ter tão cedo, e a gente precisa criar alternativas para isso, ou para a própria Empaer crescer, ou para entrar outras oportunidades de negócio. O êxodo rural e a pobreza rural, justamente porque não há um ambiente favorável para que essas famílias pequenas consigam permanecer e se desenvolver nesse ambiente. E o estado de Mato Grosso tem feito seus esforços para que a Secretaria de Agricultura Familiar, madura como uma unidade gestora, propulsora e protagonista de desenvolver um ambiente favorável, tem tentado assumir o seu papel de gestora, seu papel de contribuir para o desenvolvimento da Empaer e não de executora dessas ações. Muito obrigado. Qualquer coisa que a gente possa contribuir nessa discussão, a Secretaria de Agricultura Familiar e de Assuntos Fundiários está à disposição. Meu nome é Rafael Rossetti, meu e-mail está disponível, meu telefone, e a gente vai continuar a discussão aqui dessa questão das políticas agrícolas. Muito obrigado.